Olá pessoal, tudo bem, né? Espero que esteja todo mundo ótimo, se Deus quiser, certo? Então olha só, vamos comentar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre o chamado período joanino, né? Bom, minha gente, olha só, o período joanino é o termo, o nome que se dá normalmente, né? Ao período em que Dom João VI, então rei de Portugal, ou melhor, príncipe regente de Portugal, né? Quando ele chegou aqui ele era príncipe regente, a rainha era a mãe dele, né? O pai havia morrido, a mãe havia assumido o trono aí no final do século XIX, né? E depois, por uma série de problemas pessoais, a nossa querida amiga Dona Maria I, ela acabou se retirando, né? E passando a viver recolhida, enquanto o filho, Dom João, assumia o trono, né? Ele assume como príncipe regente, depois da morte dela, ela morreu já aqui no Brasil, ele assume como rei de Portugal, né? Mas nesse momento o título correto do nosso querido Dom João é príncipe regente de Portugal. Bom, então olha só, o período que ele teve aqui é o que a gente chama de período joanino, o período entre 1808, né, e 1820, 21, né, ali na chamada Revolução do Porto, né, o período em que Dom João VI decide retornar a Portugal, certo? Bom, olha só, tem algumas coisas muito sérias e muito importantes sobre o período joanino que a gente tem que considerar, certo? Para você que vai fazer vestibular, e é esse o alvo do nosso videozinho. A primeira questão fundamental é a seguinte, que você não pode esquecer, é que isso é fruto de um contexto internacional, né? Quer dizer, a vinda de Dom João VI para cá está ligada às guerras napoleônicas, aos conflitos, né, europeus, protagonizados aí pelo nosso querido Napoleão Bonaparte. Nesse período da história, por volta de 1807, né, em que Dom João VI vai sair de Portugal, ele sai de Portugal em novembro de 1807, final de 1807, chega ao Brasil no início de 1808. Nesse período, o confronto principal era entre o Império Britânico e o Império Francês. O imperador Napoleão Bonaparte, né, que havia se expandido territorialmente, ocupado boa parte da Europa, né, enfrentava os ingleses. Primeiro tentou invadir a Inglaterra, né, a ideia da invasão da Inglaterra passava primeiro por uma derrota marítima, né, da Marinha Britânica, da Marinha de Guerra Britânica. Napoleão não se deu bem nessa história, né, foi derrotado aí na famosa Batalha de Trafalgar, e aí restava ele então tentar minar o poderio britânico, minando a economia britânica, né? E é daí que vem o famoso bloqueio continental, certo? Tá? Presta atenção. O bloqueio continental acabou despertando, né, uma ideia antiga em Portugal. Antiga assim, né? Já tinha um tempo que o pessoal estava pensando nisso. O próprio Dom João VI assumiu o trono no final do século XVIII, né? Na última década do século XVIII, né? Um momento muito difícil para ser rei, né? A gente tem aí a decapitação de Luís XVI e Maria Antonieta, né? Não era fácil ser rei nesse período da história, né? E Dom João VI, então, diante dessa situação complicada que a Europa vivia, né, na expansão napoleônica, nas guerras napoleônicas e coisa e tal, Portugal, que era um país frágil, né, um país com uma economia bastante complicada, um país militarmente pouco convincente, vamos dizer assim, né, para ser gentil com Portugal, no meio de dois pitbull, né? Quer dizer, o pitbull inglês, o pitbull francês, certo? E o pincher português ali no meio, né? E mais do que isso, esse pincher, ou seja, esse país com pouco poderio, né, de lidar com duas potências, né, da envergadura de Inglaterra e França, nesse momento, né, era um país que tinha ligações históricas com os ingleses, né? Bons e velhos, bons o modo de dizer, né? Bom, para os ingleses, muito bom. Então, olha só, os ingleses e os portugueses tinham acordos econômicos antigos, né? Desde o início do século XVIII, né? Que Portugal é um bom e velho aliado britânico, né? E nesse momento a situação então vai pesar. Então, escuta só o seguinte, desde que ele assumiu o trono no final do século XVIII, Dom João VI, ou príncipe regente de Portugal, Dom João, tinha um plano. Esse plano ele chamava de, pelo menos na corte portuguesa, o pessoal conhecia como o Império Atlântico,
né? O que era o Império Atlântico? Era a ideia de se formar, de tirar a corte portuguesa de Portugal. A ideia era levar a corte portuguesa para o Brasil, a colônia mais próspera de Portugal, né? E a colônia da qual Portugal mais dependia. Senhores, o Brasil representava 60% do PIB português, certo? No final do século XVIII, início do século XIX, 60% do PIB português era o Brasil, era a galinha de ovos, dos ovos de ouro de Portugal, certo? Portanto, quando Portugal pensava nas guerras napoleônicas, pensava muito mais no Brasil do que em Portugal. Se liga, certo? Então, olha só, diante desse contexto, né, complicado e confuso, Dom João planejou, tá, transferir a corte ao Brasil, muito antes, né, do que acontece em 1807, certo? Só que não foi um plano lá muito bem recebido, muito bem aceito em Portugal, né? A ideia de uma corte colonial, uma corte nas colônias, era uma ideia muito estranha, né, para os portugueses de um modo geral, e o plano acabou ficando para lá, certo? Quando vem a situação do bloqueio continental, essa ideia evidentemente deve ter voltado à tona, né? Quer dizer, o bloqueio continental deixou Portugal numa saia justa, né? Napoleão tinha um poder enorme no continente, né? Se você der uma olhada no mapa do Império Napoleônico, você vai ver que resta pouca coisa da Europa Ocidental, principalmente, né? Da Espanha até a Rússia, né? Napoleão controlava quase tudo, beleza? Tá? E Portugal está ali, né? Tá certo? Uma situação muito complicada em termos continentais para Portugal, certo? Então, olha só, Portugal recebe um ultimato, né, uma exigência de Napoleão muito educada, muito fina, né? Temos certeza da sua colaboração neste momento, tá? Mas era um ultimato, certo? Para aderir ao bloqueio continental, e Dom João VI tinha velhos acordos com a Inglaterra. E mais do que isso, a Inglaterra era muito mais útil a Portugal nesse momento do que os franceses. Os franceses tinham um poder enorme no continente, certo? Mas não tanto no mar e muito menos nas Américas, certo? O poderio britânico, o poderio marítimo britânico para Portugal nesse momento poderia ser muito mais interessante, né, do que submeter Portugal a Napoleão. Ou seja, correr o risco de perder o Brasil, certo? Numa possível investida britânica ou coisa semelhante, né? Os britânicos estão tentando superar os efeitos do bloqueio continental, certo? Pensa nisso, né? E está lá aquele Brasilzão com aquela economia razoavelmente considerável, né? Considerável, tá? E não era um negócio muito bom ficar inimigo dos ingleses nesse momento, certo? Haja visto o Império Colonial Espanhol. A Espanha era considerada aí, nesse momento, inimiga dos ingleses e aliada de Napoleão, e os ingleses não tiveram o menor pudor, né, em apoiar processos de independência na América Espanhola, certo? E Portugal, então, opta pelos ingleses, né? Se a gente fosse resumir, seria mais ou menos o seguinte: Dom João VI prefere perder Portugal do que perder o Brasil. É um resumo bacana para esse negócio, certo? E pensando desse jeito, dessa forma, Dom João VI era extremamente esperto e inteligente, né? Quer dizer, ele conseguia um aliado, né, britânico, os ingleses teriam benefícios com essa aproximação, né, já que a gente vai ter a abertura dos portos. Primeira coisa que ele fez quando chegou ao Brasil, lembra? 1808, primeira coisa, não foi nem no banheiro, ó, certo? Ele estava apertado, mas não foi no banheiro, ele sentou e assinou o decreto. A gente, agora não foi no banheiro, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Então, olha só, ele assinou o decreto, né, que era a contrapartida britânica: eu te apoio, você me apoia, né? Eu lá, certo? Vamos lá, uma mão lava a outra, meu nego, certo? Beleza? Então, olha só, os ingleses vieram escoltando Dom João VI até o Brasil, os senhores sabem disso, né? Navios de guerra britânicos vieram escoltando, né, os navios portugueses até o Brasil, entregaram aqui na porta, está em casa, né? Entra aí que eu quero ver, certo? Entregaram Dom João VI aqui no Brasil, aliás, entregaram ele em Salvador, né, enquanto o resto da frota chegava ao Rio de Janeiro, né? Dom João VI ficou 3 meses lá em Salvador e não esperou chegar à capital da colônia, ou seja, ao Rio de Janeiro, tá certo? Para assinar o decreto. Assinou o decreto de abertura dos portos lá em Salvador ainda.
certo? Declaro abertos os portos. Senhores, o decreto de abertura dos portos é um enorme, gigantesco, talvez um dos maiores passos do Brasil no sentido da independência, tá? A abertura dos portos rompe o pacto colonial. O pacto colonial é o que liga uma metrópole, uma colônia à sua metrópole, é baseado na exclusividade, no exclusivo comercial. Quando você rompe o exclusivo comercial, você está tornando essa colônia praticamente independente. E mais do que isso, os senhores vão ver que em 1820, 21, né, naquela situação da Revolução do Porto, tá, o que levou o Brasil à independência foi a tentativa portuguesa de restabelecer o monopólio e o controle econômico sobre o Brasil. Aquilo era considerado inaceitável. Se você for dar uma olhada na situação de quem é que deseja independência no Brasil, quando Dom João VI foi embora, com a Revolução do Porto, na década de 20 do século XIX, certo? Pouquíssima gente. A ideia de independência é uma ideia remota na cabeça da maioria, né, da elite política e econômica brasileira. Remota. Certo? O que trouxe de volta a ideia de independência para a cabeça do chamado Partido Brasileiro, né, foi exatamente a tentativa de recolonização das cortes portuguesas. Certo? Isso é importante você lembrar. Então, olha só. Dom João VI vem para o Brasil se torna metrópole, tá? Ou seja, de onde Portugal governa suas colônias entre 1808 e 1820, do Brasil. Esse é um fenômeno histórico importantíssimo que a gente chama de inversão brasileira. Olha o nome. Inversão brasileira. Por que inversão? Inverteu os papéis. O Brasil de colônia se torna, aspas, metrópole. Certo? É do Brasil que Portugal governa suas colônias. O Brasil é a corte. O Rio de Janeiro é a corte. Certo? Outra coisa importante, quando Dom João VI pisa no Brasil, meus queridos, tá? Quando ele bota o pizinho dele, tá, aqui no Brasil, é a primeira vez, desde 1500, é a primeira vez que um rei de Portugal pisa no Brasil. Primeira vez. Primeira, não vou dizer que é a última, porque Dom Pedro I também foi rei de Portugal, né, e vivia no Brasil nesse período. Depois nós vamos falar sobre isso, certo? Tá? Dom Pedro IV, rei de Portugal, que é por acaso Dom Pedro I, imperador do Brasil, certo? Ele também foi rei de Portugal, e na época que ele foi rei de Portugal, ele ainda estava no Brasil. Então, olha só, foi um dos poucos reis de Portugal que pisou no Brasil. Pelo menos foi o primeiro, desde 1500. Nós estamos em 1800, ou seja, em praticamente 300 anos de história, foi a primeira vez que um rei de Portugal pisou no Brasil, na colônia. Olha a importância disso. Certo? Esse fenômeno a gente chama de inversão brasileira. O Brasil de colônia se torna metrópole, tá? E o Rio de Janeiro, que era uma cidadezinha mequetrefe, rastaquera, certo? Uma cidadezinha provinciana com esgoto a céu aberto, rua de chão batido, aquela coisa toda, vai sofrer uma transformação enorme. Né? Dom João VI apresenta o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, certo? Para o mundo, a missão francesa, né? Vai trazer pintores e artistas, para dar um lustro na elite colonial, uma elite analfabeta, ignorante, né? Certo? Isso explica algumas coisas. Aí olha só, que vai dar um lustre nessa elite colonial, vai também apresentar o Brasil para o mundo. Debré, Rugendas e outros pintores, né, vão pintar cenas do cotidiano brasileiro, levar isso para a Europa. Oh, Brasil, oh, ali o Brasil, aquele negócio todo. O Rio de Janeiro rapidamente se transforma no principal porto do Atlântico Sul. Escuta isso. Se você for à Capitania dos Portos no Rio de Janeiro, você vai descobrir, tem registro disso lá, certo? Você vai descobrir que antes da abertura dos portos, né, 30 navios estrangeiros estiveram no porto do Rio de Janeiro, né, ao longo de um ano. Ao longo de um ano, a média, né, anterior a 1808 era de 30 embarcações estrangeiras. No primeiro ano, depois da abertura dos portos, o número de navios estrangeiros que haviam aportado no porto do Rio de Janeiro era de 300. De 30 para 300. Pau! O Rio de Janeiro se torna um dos mais importantes portos do Atlântico Sul rapidamente. E o Rio de Janeiro vai tomar ares cariocas. Ares cariocas. Meu pai, desculpa. Ares europeus. Carioca já tinha. Beleza? Vai tomar ares europeus. Dom João VI vai investir pesado no Rio de Janeiro. Houve, inclusive, revolta, né, em Pernambuco, a famosa Revolução Pernambucana. Boa parte do que motivou aquilo lá
foi esse investimento maciço de Dom João VI no Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeiro, junto com a abertura dos portos, acabou com o alvará de 1785. Não esqueça disso, amigo vestibulando enemzeiro. Certo? Dom João VI revogou o alvará de 1785 que proibia manufaturas no Brasil. Certo? A partir daí a gente vai ter abertura de manufaturas por aqui, um início muito modesto, né, de manufaturas, investimentos estrangeiros, né, que passaram a ser possíveis e legais, certo? Uma diversificação enorme da economia brasileira e, voltando para o que eu estava falando, do Rio de Janeiro, primeira escola superior. Não existiam escolas superiores no Brasil. A primeira escola superior no Brasil é fundada por Dom João VI, lá no Jardim Botânico, né? A Academia Real de Belas Artes funcionou inicialmente no Jardim Botânico, depois vai ser transferida para o Centro Velho do Rio de Janeiro, né? No que viria a ser posteriormente o que é hoje o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, belíssimo, né? O próprio Jardim Botânico, a primeira instituição de pesquisa, né, do Brasil. O objetivo era criar um jardim de aclimatação ou aclimação, né, de plantas que os portugueses traziam do mundo todo ali no Rio de Janeiro, certo? Para depois essas plantas seguirem para o resto do Brasil e coisa e tal, um lugar belíssimo. Se você for ao Rio de Janeiro, você vai lá, considerado um dos mais belos jardins botânicos do mundo, né? Ali no Jardim Botânico funcionava também a primeira fábrica de pólvora do Brasil, que pólvora é um troço importante, né? No contexto mundial, pólvora serve para matar os outros, isso é importante, né, na história mundial. E outras coisas, né? O Banco do Brasil, a primeira instituição financeira criada no Brasil, o Banco do Brasil, durante alguns anos, enquanto Dom João VI esteve aqui, né, foi o banco que administrou e geriu as contas portuguesas. Olha a importância disso, certo? A imprensa régia, pela primeira vez a gente tinha imprensa no Brasil. No Brasil, tudo que era impresso vinha de fora, vinha da Inglaterra, vinha da Europa, certo? O Correio Brasiliense, que era considerado um dos primeiros jornais brasileiros, era impresso na Europa, era impresso em Londres. É sério. O Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, era impresso em Londres. Cara do Brasil, isso é uma... Certo? Muito bem. Isso mudou a cara do Rio de Janeiro e mudou a cara do Brasil. Por via de consequência, e mais. Criou-se, a partir daí, um centro de poder, né, no Brasil. Certo? Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro, e outra coisa, um centro de poder que foi a capital do Reino Unido do Brasil. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. O Brasil deixou de ser colônia sob Dom João VI, né? Por algumas exigências do Congresso de Viena, realizado em 1815, que obrigava Dom João VI a voltar a estar em território português para assumir o trono, aquela história toda. Ele permaneceu no Brasil, né, e eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Numa canetada, ele resolve o problema, né? E o Rio de Janeiro se torna o centro de poder do Reino Unido do Brasil, parte de Portugal. Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve. Portugal, Brasil e Algarve, certo? Cria-se um novo título, título de príncipe do Brasil, Portugal, Brasil e Algarves. É isso, do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve. Troço importante, o primeiro príncipe regente, né, vai ser, desse Reino Unido, vai ser o nosso querido Dom Pedro de Alcântara, né? Aí olha só, vem a Revolução do Porto, certo? Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, né? Ele embarca, ele tinha que jurar, né, obediência a uma nova Constituição que seria feita por esse governo, aquela coisa toda. A Revolução Constitucionalista do Porto, um dos objetivos era uma nova Constituição para Portugal, que limitasse os poderes do rei, Dom João VI, certo? Ele volta para Portugal e deixa aqui Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente do Brasil. Vamos encurtar o título, certo? Filho mais velho. Na verdade, não era o filho mais velho de Dom Pedro havia morrido, então ele virou o filho mais velho de Dom Pedro, primogênito, né? Quer dizer, que assumiu o papel aí de primogênito, melhor dizendo, tá? Herdeiro, não se esqueça, Dom Pedro volta para Portugal, Dom João, desculpe, volta para Portugal e deixa o príncipe herdeiro aqui no Brasil. Olha a importância do Brasil, certo? O Reino Unido do Brasil, né, tinha o título de príncipe regente do vice-reino do Brasil, era o título mais importante em Portugal depois do título de rei, filho, certo? Era o segundo no comando, beleza? Tá?
Dom Pedro de Alcântara, aqui no Brasil, certo? E Dom João volta para Portugal para aquela encrenca lá que foi a Revolução do Porto, né? E é exatamente a partir daí, ou seja, da tal da Revolução do Porto, né, que vai nascer o processo de independência do Brasil, agregando o Partido Português e o Partido Brasileiro, desculpem, nossa, hoje está ruim, o Partido Brasileiro e o Príncipe Regente, né, comungando interesses do Príncipe Regente, Dom Pedro, né, e do Partido Brasileiro. Separação de Portugal, né, é o processo de independência do Brasil que a gente vai tratar, vamos tratar isso à parte, né, porque tem questões importantes que a gente tem que levantar, senão esse vídeo vai ficar imenso demais, certo? Então, ó, o que eu falei até agora, eu acho que eu consegui abranger o que há de mais importante no período joanino, certo? Então, fique ligado, é um período importante da história do Brasil e muito frequente em prova, certo? Beleza? Grande abraço.